Mas o melhor, irmão, é a palavra. A palavra é o nosso alimento, né? Então, nessa noite, eu acredito que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nessa noite eu te apresento o teu servo, pastor Mateus, que tu sempre usa, meu Pai, teu servo. Prepara os nossos corações, Pai, para ouvir a tua palavra. Prepara a nossa alma para ouvir a tua palavra. Deus, abençoa o teu filho, ele é abençoado. Fala o que tu quer falar. Não aqui nós queremos ouvir. E assim, abençoa toda a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saldo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Motivo de alegria estarmos aqui, irmão. Mais uma quinta-feira abençoada para a glória de Deus. Estou feliz de ver um grande irmão em Cristo, Levita Tiago. Estava com tempo que não via ele, mas estou tendo essa oportunidade hoje, amém? Mas o mais importante é Jesus que está aqui. Jesus, ele é o principal do culto. É por isso que eu falo, não adianta ter culto sem Jesus. É melhor ter Jesus sem o culto do que ter o culto só para o homem. Tem lugar, irmão, que o culto é só para o homem. Você pode, você é capaz, você consegue, você vai dar certo, você vai conseguir. E aonde é que fica Jesus? Porque a palavra diz que sem Ele nada podereis fazer. Se não fosse Ele na minha vida e na tua vida, nós não era nada. Se não fosse a misericórdia dEle, o amor dEle, nós não era nada. A palavra diz que nós somos pó e cinza. Agora a pergunta que eu faço: quem é que quer pó e quem é que quer cinza? Ninguém quer. Mas ele, quando olhou, ele disse: eu quero. Ele, quando olhou para mim e para ti, ele disse: eu quero. Ninguém pode não querer, mas eu quero. Porque desse pó e dessa cinza eu vou levantar homens e mulheres de Deus. E hoje você está aqui na presença dele, amém? Sem perca de tempo, abre comigo. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Isaac. Abre comigo a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16 em diante, amém? Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16 em diante. Você que encontrou, fique de pé, não em reverência a mim, mas sim a Deus e a sua palavra. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tome seu assento nessa noite. Amados, nós sabemos que o amor de Deus, ele é muito grande. O amor de Deus, ele não tem limite. O amor de Deus, ele transpassa qualquer barreira. O amor de Deus, ele não vai somente aonde o homem pensa que vai. O amor de Deus, ele vai muito além da onde nós imaginamos. O nosso Deus, ele é um Deus que ama tanto a humanidade, que ele teve coragem de entregar o seu próprio filho para morrer pela humanidade pecadora. Nós sabemos que desde a queda do homem lá no jardim, a terra não era mais a mesma. A terra passou por vários declínios. O pecado, ele foi se multiplicando dia após dia, meses após meses, anos após anos, e até os dias de hoje o pecado, ele ainda habita sobre a terra. O pecado, ele ainda habita sobre a vida do ser humano. Você já parou para pensar que se Deus não tivesse entregado o seu filho, se Deus não tivesse se doado, nem aqui você estava. Se Deus não tivesse entregado o seu filho para ir para a cruz, eu e você não estaria aqui. Porque o pecado já tinha nos consumido. Só que a palavra diz que Deus enviou o seu filho. O Filho de Deus, Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio com a missão de restituir a humanidade, de alcançar aqueles que estavam perdidos, aqueles que outra hora estava com Deus e agora estava caído no pecado. Eu e você fazia parte. Eu e você estava dessa forma, caído no pecado, caído na concupiscência, caído nos desejos carnais, no lamaçal do pecado, afundado. Mas Jesus veio e ele trouxe salvação para mim e para ti. Ele trouxe a misericórdia dele para mim e para ti. O amor dele nos alcançou, a palavra dele nos alcançou, a misericórdia dele nos alcançou. Só que a palavra diz que infelizmente aquele que negar, aquele que não aceitar Jesus, aquele que não reconhecer o sacrifício, a morte do Calvário, o preço que foi pago, esse infelizmente ele está condenado. Infelizmente ele rejeitou a salvação que é gratuita. Infelizmente tem muitos que ainda endurecem o coração para Deus,
que ainda não quer a salvação, achando que o mundo é melhor, achando que a vida que ele leva no pecado é melhor, achando que as práticas que ele está vivendo é melhor. Infelizmente, ele está se condenando a si mesmo, porque ele está negando o amor de Deus, ele está rejeitando a própria salvação, ele está negando o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. Infelizmente tem muitos, até mesmo dentro da igreja, tem negado a Cristo. Pastor, por quê? Porque eles são cristãos somente aqui, mas eles não são cristãos lá fora. Eles são de Cristo somente aqui, mas quando ele sai por essas portas, ele não é mais de Cristo. E a palavra diz que Jesus era a luz para salvar. Jesus era a luz que ia salvar os que estavam em trevas. Jesus quer salvar é o pecador mesmo, é aquele que anda em trevas, é aquele que anda contaminado com o pecado. E a palavra diz que ele é a luz, mas infelizmente os homens rejeitaram a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Infelizmente, nós vivemos numa geração que ela ama mais o pecado do que a Deus. E sabe o que é o pior? É falar que tem um ditado que está matando muito crente do dia de hoje. Sabe o que é? Não tem nada a ver. Porque se não tem nada a ver, está tirando muitos crentes do céu. Porque ele está praticando as coisas erradas, está vivendo de qualquer jeito, está fazendo tudo que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e está dizendo que tem nada a ver. Deus me ama, Jesus me ama, eu sou filho de Deus, mas ele não pode se contaminar com as trevas. Há uma diferença de quem anda em luz e de quem anda nas trevas. Tem que ter uma diferença. Os que são de Cristo e os que são do mundo. Que diferença é que nós vamos fazer se nós se parecer com os que andam em trevas? Os que são do mundo, os que estão servindo o inimigo, não há diferença de nada. Agora quem é da luz, ele é diferente. Quem é da luz, quem anda na luz, ele é diferente. Ele tem uma mudança. Ele reconhece o sacrifício de Cristo. Ele entende que o pecado tira ele do céu, traz condenação, que o pecado faz ele perder a salvação e a vida eterna. E uma coisa, não brinque com o pecado. O pecado não é brincadeira. Tem muitos que estão brincando, mas Jesus está às portas. Eles estão preferindo as trevas do que a luz. Eles estão preferindo o pecado do que a salvação. E o pior é isso. O pior é que muitos conhecem até a palavra, mas não praticam. Conhece as escrituras,
sabe o que é o pecado, mas mesmo assim não se importa. Só que Deus quer salvar. Talvez tem gente lá da tua família assim. Deus quer salvar, e infelizmente você prega, você convida, você fala do amor de Deus, mas Ele não quer, porque está preferindo mais as trevas. E pense você que é no dia de hoje, não. Isso é desde o passado. João, Evangelho de João, capítulo 1. A palavra diz que o Verbo se fez carne. A palavra diz que o Verbo era Deus e estava com Deus. Quem era o Verbo? Jesus. A palavra diz que Jesus, Ele veio para quê? Porque Ele era a luz. Ele veio para tirar os que estavam em trevas, das trevas, e levar para a luz. É por isso que a palavra diz que João Batista, ele anunciava sobre a luz, ele testificava da luz. Quer testificar da luz? Ele testificava do Filho de Deus. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele dizia: ei, eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque eu nem sou digno de desatar suas alparcas, porque eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E não pense você que o batismo com fogo é igual os pentecostais pensam, que é poder, recebe, eita glória. Não. O batismo com fogo, sabe o que é? É a condenação eterna. Por isso que João falava que o machado estava na raiz, e aquele que não frutificasse, ele era lançado aonde? No fogo. E aquele que desse fruto, ele era podado para gerar mais frutos. Por isso que ele diz que aquele que não gerava fruto era palha. Palha serve para quê? Só para queimar, irmão. Infelizmente tem cristão que ele não está reconhecendo a luz, e ele não está andando na luz, porque ele está preferindo o pecado, os prazeres carnais, a vontade humana, os desejos dele, do que a palavra de Deus. Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, lá em Mateus 16. Ele diz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aí eu pergunto, eu e você está onde? Nós estamos à beira da cruz? Nós estamos no lado da cruz? Nós estamos de frente para a cruz? Nós estamos atrás da cruz, ou nós estamos crucificados? Não existe evangelho sem cruz, porque o primeiro a ir para a cruz foi o próprio Filho de Deus. Ele foi o primeiro a passar pela cruz. E existe uma coisa de quem está crucificado: ele só consegue olhar para um lado e para o outro, e para frente. Ele não consegue mais olhar para trás. E infelizmente tem crente que ainda deseja o passado, que ainda deseja a vida que tinha,
ainda deseja as velhas práticas. E não venha você dizer que o seu testemunho era o que você fazia lá no mundo, não. Porque o que você fazia lá no mundo já foi lançado no mar do esquecimento. O seu testemunho é o que Jesus fez na tua vida, é o que Ele está fazendo na tua vida, é o que tu está vivendo com Ele. Porque tem crente, eu era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ele fala tanto do passado dele para que tem vontade de voltar. Esquece, irmão. Nós temos que andar na luz. Tem que esquecer o tempo que bebia, tem que esquecer o tempo que usava droga, tem que esquecer o tempo que fumava, tem que esquecer o tempo que ia para a festa. Agora você está em Cristo, nova criatura. Você tem que pensar agora, como foi falado aqui, olhar para o alvo. Olhar para o autor e consumador da tua fé. Olhar para Cristo. Infelizmente, tem muitos que não estão resistindo ao pecado. O pecado vem, ele peca. Pastor, quer dizer que se eu não é pecador, sou. Se duvidar, eu sou o que mais peca aqui. Só que tem outros que infelizmente o pecado vem, ele não luta contra o pecado, ele abraça o pecado. Várias vezes já caiu nessa prática, várias vezes caiu no mesmo pecado. Infelizmente ele está amando as trevas. Infelizmente ele está compactuando com as trevas. Compactuar com as trevas não é você se aproximar do irmão que está lá no mundo, não. Compactuar com as trevas é você cair no mesmo pecado toda a vida, sabendo que Jesus já pagou o preço por ele, sabendo que Jesus já te salvou, já te alcançou, já te limpou, já te santificou, já te purificou, já limpou as tuas vestes. Mas mesmo assim, faz questão de se contaminar. Por quê? Porque rejeita a luz. O que é que a palavra diz? O salmista diz, Salmo 119, 11. Lâmpada para os meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando o pecado vinha, eu tenho que vencer ele. Através de quê? É da minha força? Não, é da palavra. Eu não tenho força para vencer o pecado, mas se eu me encher da palavra, eu não me contamino com o pecado. Porque o pecado é trevas, mas a palavra é luz. A palavra é luz que direciona o caminho. A palavra é luz que guia os meus passos. A palavra é luz que clareia. E eu faço uma pergunta para ti. Se você derrubar uma moeda dentro de casa e tiver tudo no escuro, você vai conseguir encontrar? Vai não. Você pode ter o melhor óculos, você pode ter tudo, mas se não tiver luz, não encontra. Então eu e você precisa da luz. O que é a luz? É Cristo. Eu e você precisa de Cristo cada dia na nossa vida para nós caminhar.
Nós precisamos de Cristo na nossa caminhada. Não tem como caminhar sem Cristo. Não tem como eu querer caminhar na igreja sem Cristo. Não tem como eu querer ter uma vida espiritual sem Cristo. Não tem como eu querer vencer o pecado sem Cristo. Quer mais? Abra aí. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Olha o que a palavra diz. E esta é a mensagem que dele vimos e vos anunciamos, que Deus é a luz. Deus é o quê? A luz. Não há nele trevas nenhuma. Se Deus é a luz, nós temos que andar onde? Na luz. O 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sou eu que estou falando? Sou eu que estou dizendo? É a palavra, irmão. Pastor, quem é que é verdadeiro? É quem diz: não, eu sou verdadeiro. Acredita em mim que eu sou verdadeiro. Ei, acredita em mim porque eu não minto não. Eu não ando com mentira. Irmão, eu não ando com mentira. Eu não gosto de mentira. Quem é que vai dizer que eu sou verdadeiro ou não? É andar na luz. É andar na verdade. É ter Cristo na minha vida. Porque quando eu tenho Cristo, eu vou entender. Se eu mentir, eu vou estar pecando. Eu escondo do homem, mas não escondo de Deus. Quando eu tenho Cristo, eu entendo que qualquer coisa que me leva a pecar, me afasta dele. Isaías, se não me falha a memória, 59, fala que o que nos afasta de Deus é o quê? O pecado. Jeremias fala que o pecado, ele contamina. Então, se eu ando no pecado, eu não tenho Cristo. Mas se eu tenho Cristo, eu não ando no pecado, eu ando na luz, eu tenho direção, eu ando na palavra, ainda que me doa, mas eu pratico a verdade. Você pensa que não tem hora que eu quero mentir? Tem. Você pensa que tem hora que eu não quero pecar? Tem. Você pensa que tem hora que eu não quero desistir e voltar para o pecado? Tem, irmão. Mas eu olho para Cristo, eu olho para a luz, eu reconheço o sacrifício, o preço que foi pago, e eu digo: não, isso aí não é mais para mim. Eu choro, eu vou orar, eu vou louvar, até o desejo de pecar sair da minha vida. O apóstolo Paulo falava: o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Às vezes o pecado ele é maior do que você, mas ele não é maior do que teu Deus. Ele é maior do que suas forças, mas ele não é maior do que o Espírito Santo. Ele é maior do que o seu desejo, mas ele não é maior, aleluia, do que aquele que está com você. Vença esse pecado, irmão.
Vai continuar. Versículo 7. Porém, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe por que tem pessoas que não conseguem mais ter comunhão com o irmão? Ele não consegue mais conviver com o irmão. E outra coisa, se o irmão fizer algo contra você, deixa Deus te justificar. Se ele lhe der a paz, dê a paz. Se ele falar com você, fale com ele. Porque se ele tiver errado com você, quem vai pagar o preço é ele, não é você. Deus vê tudo. Infelizmente, para me ter comunhão, eu tenho que andar na luz. Para me conseguir ter comunhão, eu tenho que estar em Cristo. O versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porque é muito bom a gente pregar para o ímpio, né? A gente vê ele lá bebendo, a gente vê ele fumando, a gente vê ele para uma festa, a gente vê ele fazendo as coisas erradas. Aí é fácil dizer assim: se arrependa, mude, larga essa vida, larga o pecado. Mas tem que ser pregado por crente também. Porque a palavra diz que o que está de pé, cuide para que não caia. Nós não podemos se preocupar só com os ímpios lá fora, não. Tem que se preocupar de tratar o pecado dentro da igreja também. O diabo, ele rodeia todo lugar, irmão. Igreja, trabalho, casa, onde tiver pessoa, ele está. Não pense você que ele não vai habitar dentro da igreja, não, que ele vai sim. A palavra diz: a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas principados e potestades que habitam nos lugares celestiais. Eu não sei se você sabe. Se você não sabe, aprenda agora. Sabia que quando tu está no culto, crente que não gosta de adorar, que não gosta de glorificar, que não gosta de cultuar a Deus, ele tem que entender que quando ele está no culto, não é só ele que está no culto, o céu está no culto também. Deus está no culto. Ele tem que entender a importância de estar dentro da igreja. É entender que o céu está aqui agora, me contemplando e te contemplando. E não pense você que eu estou pregando aqui, eu vou ser provado no que eu estou pregando. Tudo que eu estou pregando, ou eu já vivi, ou então eu vou viver. Então se eu estou pregando, é porque eu estou fazendo a minha parte. Eu acredito que você também está fazendo a sua. Só que quando nós vemos um irmão que não consegue, nós temos que ajudar. Nós temos que estender a mão. Nós temos que fortalecer ele. Tem irmão que só joga o outro para baixo. Ele já está à beira da morte, aí termina de matar. Aí diz assim: tá vendo? Sabia que ia cair, sabia que ia pecar. Tu sabia e não foi lá estender a mão, não foi orar. Tu sabia e não ajudou teu irmão. Aí Deus vendo tudo, aí naquele grande dia ele vai
tu sabia que o teu irmão ia cair. E quantas vezes tu foi lá levar uma palavra para ele? Quantas vezes tu foi lá levar ânimo para ele? Dar força a ele, ajudar ele? Não tem. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra diz lá em Provérbios: aquele que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Mas para alcançar misericórdia, eu tenho que deixar. Eu tenho que se arrepender. Olha, irmão, chegou o dia. Eu ia ser consagrado a obreiro. Uma semana antes, eu dei lugar à carne. Eu dei lugar ao inimigo, não vigiei. E quis bater numa pessoa. Eu ia ser consagrado ao obreiro. E não contentado com isso, eu fui em pessoas a qual eu servi o sapiroto. Peguei e disse assim: ó, quanto é que vocês cobram para tirar a vida dele? Já que vocês não têm coragem de ir lá e nem quer cobrar nada, quanto é que vocês alugam a arma? Crente ia ser consagrado ao obreiro. Aquilo ali me matou na fé, irmão. Eu não tive mais força nem de se levantar para querer ir para a igreja. Querendo ir para o mundo, querendo se matar. Meu Deus, o que é isso? Pedindo ajuda e não tinha um cristão para me ajudar. E nem um pastor. Aí eu peguei, rapaz, eu tenho que me arrepender. Quando eu decidi pedir perdão a ele, quando eu cheguei lá, ele tinha aceitado a Cristo. Amém, irmão? Quando eu cheguei lá para pedir perdão a ele, ele tinha aceitado a Cristo. E ali eu pedi perdão a ele, ele pediu perdão a mim, e eu fui para a igreja, confessei, pedi perdão a Deus, o pastor orou por mim e hoje eu estou de pé. Hoje eu só estou aqui porque lá atrás eu tive que confessar. Tem muito crente que peca e se esconde do pastor, se esconde do irmão, se esconde da igreja, muda até de igreja para não ninguém saber que pecou. Tem crente que peca, se precisar ele muda até de cidade, para ninguém saber que ele pecou, para ninguém ver o pecado dele. E o pai lá de cima, e Deus lá de cima. Versículo para nós encerrar. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que é pior? E aí? É melhor dizer a verdade ou andar na mentira? Porque a palavra diz: se nós é mentiroso, a palavra não está em nós. Quem é a palavra? Hein? A palavra é Cristo.
É o verbo. Se nós andamos com mentira, Cristo não está em nós. Às vezes é melhor você chorar e contar a verdade. Às vezes é melhor, até no trabalho, irmão. Escute isso aqui. Está no trabalho, você tem que ser verdadeiro. Faltou, diga: patrão, faltei porque dormi demais. Mas não venha com mentira não. Dizer que está doente, dizer que alguém da família morreu e sair matando toda a parentela, igual um abençoado lá no trabalho. Quase toda semana alguém da família morria. Aí chegou um dia, meu patrão disse assim: quando é a tua vez? Aí ele: não, está repreendido, depois de admitir. É, irmão, tem. Então ande na verdade, mesmo que doa. Pastor, eu pequei, me ajuda. Pastor, eu vou ficar um tempo sem louvar porque eu pequei, preciso de ajuda. Não é pecado não, irmão. Isso não é feio não, não é vergonhoso não. É melhor nós ser tratados por Deus do que estar no altar pregando, louvando, mentindo, enganando a nós mesmos e Jesus voltar e nós ficar. Amém? Quem recebe essa palavra? Aleluia! Fique de pé. Pastor Isaac. Então, irmão, ande na luz. Ande na luz. Não compactue com as trevas, ainda que doe você. Mas eu tenho certeza que naquele grande dia, tudo que você fez, tudo que você abriu mão, todo pecado que você rejeitou vai valer a pena. Porque a melhor dádiva é a salvação. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Amém? Palavra rica, né, irmão? Irmãos, queria orar e prepara um playback aí, Voz da Verdade, vem para mim com legenda. O escudo. Então tu mesmo, Thiago, prepara um louvor aí pra gente cantar aqui um trechinho. Irmão, ó, deixa eu falar aqui uma coisa antes de orar. Eu confesso, irmãos, que deixa eu dar uma pausa nessa coisa aí, pode sair.